ensinando o povo e curando. Quando ele entra rasgando. Ele entra no templo e sai chutando as bancas, chutando tudo, derrubando tudo, fazendo uma arruaça, decretando sua própria morte. E ali, a partir desse momento, ele começa a confrontar, literalmente, os religiosos que ele não confrontava. Ele entra confrontando, ele entra dizendo o que tem que ser dito, ele entra falando o que tem que ser falado. Ele começa a dizer e acusar os religiosos, raça de víboras. Ele começa a dizer o seguinte: olha, povo, façam tudo o que eles ensinam, porque o que eles ensinam está certo, mas não façam o que eles fazem, porque eles não fazem nada do que eles ensinam. Isso vai ampliando a ira em torno dele. E é nesse contexto que está esse texto que eu vou ler agora. É dentro desse contexto de um Jesus meio iracundo, um Jesus que pouco se importa com as consequências. Vamos lá, em Mateus capítulo 25, versículo 14. Um texto muito difícil. É um daqueles textos que o pastor não gosta de pregar. Às vezes ele traz mais problema do que solução. Então nós vamos assumir esse desafio de tentar dissecar essa palavra. 25:14 diz o seguinte: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500 moedas. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200 moedas. Deixa eu ver como é que está naquela versão. Ali está talento, que tinha 2 talentos, no meu 200 moedas, então cada talento são 100 moedas. Regrinha de 3 aí, facinho, tá? Então um talento são 100 moedas. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, ou 2 talentos, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas, ou seja, um único talento, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, e a palavra tempo aqui que foi usada foi cronos, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500 moedas, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito dinheiro. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido apenas 100 moedas, apenas um único talento, chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, e eu fiquei com medo, e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem aos que têm 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda.
mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Ô pastor, dá uma palavrinha melhor para nós. Essa não é boa não, essa é meio complicada, e é muitíssimo complicada. Jesus, ele chega com esse tipo de palavra em Jerusalém, ele começa a falar muito do reino de Deus, trazer várias comparações sobre o reino de Deus. Como é o reino de Deus? E nesse texto ele fala, o reino de Deus é semelhante a essa história que eu vou contar para vocês. Cada um de vocês tem uma vocação. Cada um recebeu um chamado. Cada um de vocês tem talentos. E eu distribuí talentos conforme a capacidade de cada um. Tem gente que é muito capaz, tem muito talento. Eu dei muito talento. Eu dei. Foi eu que dei o talento. O talento é meu. E dei o talento. Tem gente que tem menos capacidade, tem menos talentos. Eu dei menos talentos. E tem gente que é ainda mais simples, é ainda menos sábio, é ainda menos capacitado, tem ainda menos recursos. Nasceu ainda num lugar muito mais simples e simplório, tem menos condições. E eu dei menos talento, mas eu dei talento para todos. Não tem quem não tenha talento, não tem quem não tenha um chamado, não tem quem não tenha uma vocação. Elas apenas se diferem, mas todos têm. E o patrão foi embora. Foi embora. Para voltar muito tempo depois. Mas vai voltar. Em determinado momento, que nós não sabemos quando, que o reino de Deus é assim. É a volta. É a volta. Ele vai voltar. E ele vai falar assim, agora é a hora de nós prestarmos conta. Vamos ver. Quantos talentos você tem? Quantos que eu deixei? E o que você fez com esse talento nesse período? Essa não é uma palavra fácil, essa é uma palavra dura, uma palavra difícil. E a gente vê ali os mais capacitados devolvendo para o Senhor. Senhor, está aqui o talento, de volta, com o dobro, com mais recursos. O Senhor me deu tanto, eu estou te devolvendo um tanto e um tanto a mais. Mas um determinado servo, que também tinha recebido um talento, devolveu esse talento. Só que devolveu exatamente. Ele foi desonesto? Ele foi desonesto? Ele roubou? Não. A gente falou isso na semana passada. Honestidade não leva ninguém para o reino dos céus. Não é honestidade. O que leva a gente para o reino dos céus é outra coisa. Esse foi honesto. Veja, ele foi honesto. Está aqui o tom que é teu. Você não entendeu? Você não entendeu? Meus irmãos, é essa a pergunta. O que é que cada um de nós temos feito com os talentos que Deus tem nos dado? Como que eu devo usar? E aonde que eu devo usar? Aonde é o reino de Deus? Eu quero te dizer, o reino de Deus não é aqui dentro. O reino de Deus não é aqui dentro. Eu vou retomar a palavra do Café com Deus, que eu a interrompi. E a gente falava sobre o amor. E olha o que eu dizia. A criança, ela se ama. Ela ama a si mesma. Ela está interessada em si própria. E ela obedece os pais muito mais por medo do que por amor ou consciência. Preste atenção nisso. A criança faz porque é mandada. Ela é mandada a fazer. E ela tem medo das consequências se ela não obedecer. De acordo com o que cresce, nós vamos tendo consciência das coisas. E nós começamos a fazer, não mais por medo dos nossos pais,
Nós começamos a fazer as coisas que nós temos consciência e sabemos que temos que fazer. Então, o nosso pai mandava, por exemplo, a gente arrumar a cama. Hoje não precisa mais mandar, a gente simplesmente arruma a cama, o adulto. Ele simplesmente lava a roupa dele, porque ele tem a consciência da necessidade de lavar os pratos para não juntar bicho ali. É uma consciência, ele simplesmente trabalha. Então ele faz sem que os pais mandem. Vocês aqui, que estão aqui, que já são adultos, fazem as coisas porque já fazem, têm a consciência. Assim é a nossa relação com Deus. Quando nós somos pequenos na fé, Deus tem que mandar. Deus manda. E quem é pequeno na fé, obedece por medo de Deus. Obedece porque tem medo de Deus. Mas de acordo com o que nós nos tornamos adultos na fé, nós simplesmente fazemos as coisas porque temos consciência que as temos que fazer. E cada vez que eu vou crescendo mais diante da fé, vou crescendo mais diante de Deus, eu vou tomando essa consciência do meu papel, da minha vocação e do meu chamado, e eu vou fazendo simplesmente porque eu sei que tem que fazer. E chega um momento em que eu estou tão maduro na fé, tão grande na fé, que eu chego para Deus, assim como eu chegaria para meu pai já velhinho, eu já muito adulto, eu chego e falo: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Eu abro mão de qualquer coisa que o Senhor precisar. O que o Senhor precisa? Precisa de alguma coisa? Eu estou aqui para servi-lo. É assim que o adulto da fé faz com Deus. Ele não faz por medo, ele faz por consciência. E ainda mais, ele pergunta: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que mais eu posso fazer? Como mais eu posso servi-lo? De que outra maneira eu posso servi-lo? Porque eu já tenho a consciência do meu papel. O reino de Deus, ele acontece no dia a dia. E Jesus, ele diz isso: eis que virá o reino de Deus, e ele já chegou. O reino de Deus, ele acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. O reino de Deus é nós usarmos os nossos talentos junto com os nossos familiares, usarmos os nossos talentos no nosso trabalho, usarmos os nossos talentos para servir ao Senhor e inclusive também usarmos os nossos talentos na igreja. Isso é o reino de Deus. Vai chegar o dia, o reino de Deus não é algo que vai acontecer lá. Ao contrário, vai chegar um dia que Jesus vai voltar a pedir conta e dizer assim: o que vocês fizeram no reino de Deus? O que vocês fizeram aqui no reino de Deus? Como é que vocês trabalharam a vocação e o talento de vocês no reino de Deus? Vocês por acaso eram avestruzes que queriam voar e nunca levantaram voo? Ou eram avestruzes que queriam entrar numa guerra, numa corrida com cavalos? Vocês sabiam o lugar de vocês? Vocês buscaram esse lugar. E o mais legal é que aquele que nos chama, que nos convoca, é o mesmo que nos ajuda. É o mesmo que está conosco para nos ajudar. É mais ou menos igual aquela criança que a mãe dá uma coça, dá um tapa, e a criança chora e sai correndo para onde? Para os braços da própria mãe. É assim, gente. Quando a gente está diante de Deus e Deus nos confronta com uma palavra, a gente não corre de Deus, a gente corre para Deus e abraça e fala: então Deus, me ajuda, como é que eu faço? Me ajuda a enxergar a minha vocação, me ajuda então a multiplicar os talentos que o Senhor tem me dado. Senta no colo de Deus, puxa na barba dele e fala assim: olha para mim, como é que eu faço? Me ajuda. Ele fala: eu te ajudo. Estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa. Vamos desenvolver junto essa consciência. Deus, ele mora num lugar que é o coração das pessoas. Deus mora nas pessoas. Servir ao reino de Deus é, portanto, servir as pessoas.
servir as pessoas pode acontecer de várias maneiras. Desde a maneira menos eficaz, que é dando um prato de comida, que você pode dar, e até deve dar, até maneiras mais sofisticadas, que é ensinando e educando. Nós, nessa igreja, estamos inseridos numa realidade de classe média alta. Todo mundo que está em volta daqui tem muito dinheiro. Como eu já preguei uma vez aqui, é uma igreja de ricos. Somos ricos. Alguns riram assim, porque somos muito ricos. Segundo o IBGE, todos que no Brasil ganham mais de 9 mil reais, um valor assim, pertence a 1% da população brasileira, que é 1% dos ricos. 99% da população brasileira ganha menos do que 9 mil reais. E às vezes nós ganhamos 15, 20, não, eu sou de classe média. Classe média dentro dessa realidade aqui. Mas para o Brasil nós somos ricos. Dentro da realidade que nós estamos inseridos, nós olhamos aqui para um lado, não achamos ninguém passando fome aqui, ninguém passando fome ali, ninguém passando fome lá. Então, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou partilhar? Essa igreja tem entendido a sua vocação. A gente não tem sido uma igreja com um projeto social consistente e contundente. Nós somos uma igreja que junta muitas cestas básicas para distribuir. Mas nós somos uma igreja que tem dado outra coisa que nós temos muito. Nós temos o privilégio de termos aqui dentro muito conhecimento acumulado. Aqui dentro nós temos um nível de conhecimento absurdo. 90% tem ensino superior, mais tantos quantos pós-graduações. O nível de conhecimento teológico é absurdo. O nível de estruturação das famílias da liderança é espetacular. Isso nós temos. E nós temos distribuído isso. Esse é o nosso talento. Essa é a nossa vocação. A quantidade de cursos que essa igreja promove semestralmente, encontros, é espetacular. Você, não, mas isso não resolve nada. Resolve. Quando a gente faz os cursos aqui, curso para as famílias, curso ensinando o homem a ser homem. A gente tem aqui, sabia que tem curso que ensina o homem a ser homem? Tem. E tem muito homem que não é homem, tem pinto pendurado só. Mas não é homem. Não é homem de verdade. Tem muita mulher aqui que não é mulher. Ela gosta de batom. Gosta de batom, mas não é mulher. Não entende a vocação do que é ser mulher. E fica tentando achar um lugar dela onde não é o lugar dela. E o homem é a mesma coisa, tentando fugir da responsabilidade dele, do papel dele. Mas a gente tem que aprender a ser homem. Homem de verdade honra a sua esposa e ama a sua esposa. Isso é ser homem. Homem de verdade não foge da raia. Mulher de verdade honra o seu marido, não humilha ele em público, não reduz o seu marido em conversas públicas. Ao contrário, mulher de verdade faz o homem se sentir bem em público. O homem não tem vergonha de sair com ela, porque ela não vai expor os intestinos dele publicamente. Aqui nessa igreja a gente tem muito curso ensinando homem a virar homem, ensinando mulher a virar mulher, ensinando família a virar família, ensinando gente a virar gente. Isso serve para quê? Serve para construir uma sociedade menos doente, com menos separações conjugais, com menos filho maluco querendo se suicidar porque os pais se separaram prematuramente. Porque um filho é de um pai, outro filho é do outro pai, o outro filho é do outro pai. E aí cria uma situação confusa na cabeça das crianças, e aquelas famílias adoentadas, e ninguém sabe por quê. Instalar o reino de Deus é isso também.
É dar comida aos pobres? Sim, mas instalar o reino de Deus é consertar famílias doentes, relacionamentos conjugais espúrios e interesseiros. Eu, como pastor, eu estava aconselhando um casal, e esse casal acabou se separando, e eu falei para minha esposa, não tinha como a gente conseguir arrumar isso, era muito difícil, porque esse casamento ele foi construído numa base fraca. O início da relação, ele um cara mais velho com muita grana, e ela uma menina mais nova gostosa. Típico, né? O que cada um buscou no outro? Ele buscou um troféu para expor para os amigos. Olha a gostosona que eu consegui. E ela para expor para as amigas. Olha a grana que eu consegui. Começou numa base errada. E aí depois que acaba o corpo dela e acaba a grana dele, a argamassa que unia aquilo ali acabou. Acabou. Porque as coisas mudam. E aí o que ele tinha de muito interessante dela se passou, e o que ela tinha de muito interessante dele se passou, e a situação ficou muito complicada. Óbvio que tem outras variáveis, é mais complexo do que isso. Mas muitas famílias unidas, estruturadas em padrões errados de família, pessoas que se juntaram erroneamente. E a nossa vocação aqui nessa igreja tem sido essa. E eu acho isso lindo. Ensinar gente a ser gente. E você pode não apenas participar desses cursos, como você pode também trazer os seus amigos, suas amigas, seus vizinhos para participar desses cursos. Como você também se voluntariar para você poder ministrar esses cursos. Isso acontece aqui. Isso acontece aqui. Essa é uma vocação que a gente não tem fugido da nossa raia. Porque eu não tenho que dar comida para a classe média alta, mas eu tenho que dar ensinamento. Quantas e quantas famílias construídas em bases de areia, casamentos se ruindo porque os valores estão errados. Qual é a nossa vocação? Qual é a sua vocação? O que nós temos feito? Como que nós temos feito? Eu, no início do ano, eu trouxe para essa igreja um novo desafio. Eu falei, olha, que tal? Além de nós cumprirmos a nossa vocação de igreja de classe média alta, para atender um público de classe média alta, o que é legal, nós também tenhamos um projeto social para os pobres. A igreja achou legal. Nós ainda não entramos nessa, porque nesse caso significa também dinheiro. Mas a minha ideia é que essa igreja ajude a sustentar uma missão que retira indigentes e alcoólatras da rua. Eu fui lá conhecer pessoalmente, cheguei a mostrar as fotos aqui. Eu acho que é importante esse papel também. Mas se a nossa vocação principal é cuidar de famílias, temos que cada vez mais cuidar de famílias. Temos que cada vez mais entrarmos nessa vibração. O que eu quero que você faça é que você se confronte a tal ponto de poder entender diante de Deus. Deus, eu sou o quê? Eu sou cegonha? Eu sou avestruz? Eu sou cavalo? Qual que é o meu papel nesse mundo? Quais realmente são os talentos que eu tenho? E como que eu posso usar isso para abençoar pessoas? Como que eu posso usar esses talentos para abençoar o meu vizinho? Como que eu posso usar os talentos que foi me dado, para que quando o Senhor voltar e falar assim, então, vamos prestar conta, você possa dizer, olha aqui o tanto de coisa que eu pude fazer com o que o Senhor me deu. Olha quantas coisas eu fiz.
E a gente não consegue fazer isso senão, como eu preguei no domingo passado, sendo transparentes diante de Deus, ajoelhando diante de Deus, conversando com Deus, abrindo o nosso coração, dizendo: Deus, quem eu sou? Aonde eu estou? Como que o Senhor quer me usar? A única coisa que eu não posso fazer é fazer como o terceiro servo, que recebeu um talento, tudo bem, ficou na dele. Esse servo teve duas atitudes: uma que ele confessou e uma segunda da qual o patrão o acusou. Duas atitudes: uma que ele confessou e uma outra da qual o patrão o acusou. Ele confessou: tive medo. Ele confessou: tive medo. Eu não usei os meus talentos porque eu tive medo. E o segundo que Deus o acusou: preguiçoso. Preguiçoso. O fim dele vocês viram. Pega ele e arranca do reino. Ele já estava no reino. Arranca do reino. Porque o reino de Deus não é lugar para medrosos e preguiçosos. O reino de Deus não é lugar para medrosos e preguiçosos. Ninguém que Jesus chamou não fazia nada. Todos faziam alguma coisa. Todos trabalhavam. Jesus não chamou preguiçosos. Ninguém que Deus chamou não fazia nada. Todos faziam alguma coisa. Ninguém chama desocupado. Aliás, Deus não chama desocupado. Deus não chama gente à toa. Deus chama quem está fazendo alguma coisa. Deus não quer nada com preguiçoso. E muito menos com medroso.